Bom, boa noite. Então, nós vamos começar aqui trazendo... Se vocês quiserem olhar a TV aqui, só quando eu estou falando, ou podem ficar olhando para o altar também, sem problema. Eu trouxe aqui primeiro essa foto, que foi uma confraternização que a gente fez aqui no nosso centro, no dia 15 de dezembro, quando estiveram aqui presentes nossos instrutores, voluntários, para a gente celebrar o ano de 2022, que foi um ano bem desafiador, né? Mas que também nós tivemos muitas conquistas aqui no nosso centro, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Então, só para começar, vamos... geralmente, as nossas práticas aqui, a gente traz uma intenção positiva para a prática. No fim, a gente tem no meio, né? A gente faz a prática em si e, no fim, a gente geralmente dedica. Então, vamos começar aqui esse nosso encontro com uma intenção positiva. Nos últimos meses, talvez nesse último ano, Rinpoche Tartantuku, que é o nosso professor, ele tem enfatizado muito a apreciação e como nós devemos deixar de lado a nossa mente negativa, a nossa mente que reclama de tudo e trocar por atitudes positivas e pela apreciação. Então, eu queria convidar agora vocês, por alguns minutos, para a gente fazer uma pequena reflexão sobre o ano que passou, as coisas que vocês, né, nós realizamos, as coisas positivas, né, especialmente, o que foi feito, e também trazer essa positividade, essa apreciação para esse ano que nós estamos iniciando, né, essa primeira semana. Então, só por alguns minutos, você sente-se bem confortável, pode relaxar os olhos, relaxa a boca. E talvez surja uma imagem, talvez só tenham pensamentos, aí você volta de novo a sua atenção para a sua respiração. Você pode levar também a atenção para a sua área do seu coração. Alguma coisa que você tenha feito em 2022 que tenha te trazido felicidade, alegria. Pode ser uma coisa bem simples, mas que de alguma forma te tocou. Talvez não surja nada, aí você fica em contato com o seu coração, com as batidas do seu coração. Vanessa, você ficou muda. E aí, o que quer que tenha surgido para você, de positivo, você pode visualizar que está se expandindo por esse ano, vai se expandir essa positividade, essa gratidão, essa apreciação. Como se fosse um fluxo, pudesse te acompanhar agora nesse ano que se inicia.
Bom, aqui no Nyingma, nós temos muitas atividades, e uma das nossas, não sei se é foco, né, mas uma das nossas prioridades, talvez, são as cerimônias, uma das muitas prioridades, talvez. Então, nós temos cerimônias que são abertas, como essa aqui, cerimônias que são internas, para os nossos membros da nossa comunidade que estão há mais tempo. E temos também agora, geralmente, em janeiro, mas esse ano passado aconteceu em fevereiro, o Canto pela Paz Mundial, que ocorre durante os 10 dias da cerimônia pela paz mundial, que acontece em Bodh Gaya, na Índia, quando monges e monjas de toda a Ásia se reúnem lá para rezar, para entoar mantras e preces para o alívio de sofrimento de todos os seres. E nós aqui também, durante a cerimônia, todos os 10 dias, nós também fazemos esse canto. Esse ano vamos fazer do dia 22 ao dia 31. E fizemos também nesse ano passado. A gente teve, durante o ano, 119 cerimônias abertas e 49 dessas cerimônias internas e mais de 6.000 participantes. Então, eu vou falar aqui um pouco, né, contar um pouco o que a gente fez, e também para vocês irem, né, não sei quem está aqui pela primeira vez, tem várias pessoas, 6, 7 pessoas, então aí vocês vão também conhecendo, né, tem gente que está aqui há muito tempo, mas outras novas. Então, na nossa área de educação também, a gente tem muitos cursos, workshops. No final, aqui hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa programação, né, agora de fevereiro, de janeiro e fevereiro. Nós fazemos sempre 2 retiros. Em janeiro, no final de janeiro, geralmente tem um retiro de verão. E no inverno, em julho, o retiro de inverno, que geralmente também é feito num sítio, na subida ali de Petrópolis, um lugar lindo, maravilhoso, com uma cachoeira. O lugar se chama Sítio da Cachoeira. Então, e a gente tem atividades que têm contribuições e atividades também gratuitas, né? Cursos, o evento que teve aqui hoje, Momentos de Silêncio, aos domingos, e correntes de mantra, e são várias atividades. E a gente também teve, durante o ano passado, né, quase 2.000 também participantes, né? Não que fossem 2.000 pessoas, mas dos eventos que teve, das atividades, quase 2.000 pessoas. Lógico que muitas repetiram, mas o número de participantes foi esse. A gente também teve retiros internacionais, né? Nós somos parte de uma grande organização que tem outros institutos em outros lugares do mundo, né? Como Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha. Aqui no Brasil tem mais 2, em São Paulo e Porto Alegre. E esse ano passado a gente recebeu um professor, que é um aluno antigo, sênior do nosso mestre, Arnaud Maitland, que deu um retiro aqui. E também tivemos um workshop com a Magda, que mora em Odian, que também está o tempo todo lá em contato com o Rinpoche, né, com o Tartan. Aí tem uma foto aqui. Esse retiro do Arnaud foi feito no Instituto Pro Saber, aqui no Maitá. Tinha umas 40 pessoas. E o da Magda foi feito só online, porque ela estava lá em Odian, nos Estados Unidos, e foi também muito bom, tinham 20 e poucas pessoas.
A gente faz, eventualmente, um evento que a gente chama de Enigma de Portas Abertas, e nós fizemos esse ano em agosto. Essas fotos que vocês estão vendo foi desse evento, vieram mais de 50 pessoas aqui, conhecer o centro, a gente também fez algumas práticas curtas durante essa visitação, e as pessoas conheceram um pouco aqui no centro. A gente tem os canto de mantras em todos os domingos, e cerimônias e tal, que eu já falei um pouco. Nós também, esse ano passado, a gente participou de um evento grande que aconteceu no Parque Lage, que é o Live Mundi, e aqui nós praticamos uma yoga tibetana que chama Kunye. Então, nós demos lá uma prática de Kunye, a gente teve também um stand nesse evento para vender aqui. Vocês viram, né, aqui fora as bandeiras, nós fazemos essas bandeiras aqui no nosso centro, e a gente participou para poder divulgar, né, que é uma campanha que chama Wang Tang, que é para pendurar uma bandeira pela paz. A gente também teve um evento aqui interno que nós recebemos, o nosso professor nos presenteou, ele escreveu um livro novo e ele mandou esses livros para todos os instrutores aqui do nosso centro. Então, a gente fez um evento, um café da manhã, e nós nos juntamos aqui, uma cerimônia do fogo também, que é um momento também de transformação, de renovação, e a gente distribuiu esse livro. Tivemos também algumas melhorias aqui no nosso centro, o ateliê de arte sagrada mudou do lugar, e também a gente finalizou um estúdio para gravação de vídeos e áudios, que a gente está investindo um pouco nas plataformas digitais. A gente está gravando um curso de meditação que vai ser disponibilizado ainda esse ano. E aí, a arte sagrada, né, que é uma área grande aqui do nosso centro, teve vários projetos. Satsas são essas esculturazinhas que estão aqui também no altar, que é como se fosse uma representação, né, do próprio Buda. Aí tem os números de quantas, né, foram produzidas. A gente tem mais ou menos 11, 12 voluntários fixos e mais alguns que vêm de vez em quando, né, flutuantes, que a gente chama, 20 e poucos, que vêm aqui no nosso centro fazer, né, tantas bandeiras, como as satsas, como outros projetos aqui. Então, fizemos bandeiras da paz, que são aquelas maiores que estão lá fora, cavalos de vento, que são as menorzinhas, que geralmente ficam 5, e teve uma produção muito grande. Tivemos também esse projeto, que é um projeto que ainda está em andamento, que é das satsas de Padmasambhava. E aí foi um momento, essas fotos de entrega dessas satsas. Outro projeto também da arte sagrada que a gente chama de Dharma em Ação, que é um movimento para aliviar o sofrimento causado pela Covid. Então, foram semeados, né, plantados essas satsas em áreas de sofrimento, né, hospitais, alguns hospitais e alguns parques também. Esse aqui foi lá no Hospital Pedro Ernesto, lá em Vila Isabel. Aí, geralmente é isso, faz um buraco, tem um recipiente, a gente coloca como se fosse para... Aqui, 3 hospitais, 3 parques e algumas áreas particulares, né? Quem tem um sítio, né? Algum lugar queira, de alguma forma, harmonizar aquele espaço, aquele local, pode
também enterrar as satsas. Esse ano também, o passado, né, uma coisa que foi um sucesso, assim, foram essas oficinas de arte sagrada, das bandeiras, essa aqui são as fotos das oficinas de bandeira, as oficinas das satsas, e também, mais no final do ano, a gente teve uma oficina do Om Ahum, né, de desenhar as letras desse mantra sagrado. Aí aqui nós temos a Mônica e Vera, que são também duas diretoras, que foram à Odian e nos trouxeram dois projetos para esse ano que estamos iniciando. Um é fazer essas estupas aqui, que são esses, tem mais ou menos 1 metro, né, de altura. São como essas grandes que tem aqui fora, né, mas são pequenos. Tem um número lá que é para ser feito, que eu não lembro, não sei quantos são, acho que 8, são 8, Então, temos que fazer 8 dessas estupas, e também uma outra satsa, né, que também vai ser feita em argila, que vão ser projetos para esse nosso novo ano. E elas foram, então, para a Odian, que é o lugar onde o nosso professor mora, onde ele vamos dizer, a sede lá desse nosso centro, não sei. E elas ficaram lá 3 semanas e aprenderam a fazer e desenvolveram lá juntas essa nova estupa e receberam esse outro projeto. Aí, geralmente é em maio, mas ano passado foi mais em junho, né, esse período sagrado do budismo, que é o mês sagrado, que é o Sagadawa, que em 2022 foi de 31 de maio a 29 de junho. É um período que, geralmente, nós temos aqui muitas atividades, práticas de mantras, práticas especiais, cerimônias, que é uma época muito auspiciosa para a prática, para trazer energia positiva, né, para o mundo, para o ambiente, para todas as pessoas. Então, a gente teve leitura guiada de um livro que nós publicamos esse ano, Práticas no Caminho Budista, preces e cerimônias. Nós temos aqui também uma editora, e a nossa editora, esse ano, lançou 2 livros, esse, Práticas no Caminho Budista, e O Caminho dos Heróis, que é um texto muito tradicional do budismo tibetano. E o Práticas no Caminho Budista é um livro para praticantes, então não é um livro que está à venda, mas O Caminho dos Heróis é um texto muito especial e que está aqui no nosso Dharma Zen, nossa lojinha aqui. Nosso professor, ele faz aniversário em outubro, dia 10, então, geralmente, no período que antecede ao aniversário dele, nós cantamos mantra de forma individual para acumular, né, os mantras para a longevidade dele. E ano passado, nós fizemos durante um período grande, desde março até outubro, nós cantamos um mantra que é especial para a longevidade, que é o mantra de Amitayus. E aí 43 pessoas aqui do nosso Sangha, da nossa comunidade, cantou quase 1.800.000 repetições desse mantra durante esses meses, né, para a longevidade. E durante também o dia do aniversário dele, nós também fizemos um canto de mantra com todos os centros internacionais. Aqui eu botei errado,
em maio, na verdade, nós iniciamos um programa de formação de professores de Kuniê, dessa yoga tibetana, e o programa termina em maio desse ano. Foi uma parceria do nosso centro aqui com o centro de São Paulo. Então, eles estão acontecendo juntos, né? Os participantes aqui do Rio vêm aqui no centro, de São Paulo lá, e a gente, por causa da tecnologia, nós estamos integrados. O Dharmazen também, que é a nossa loja aqui, que ajuda também a sustentar aqui o nosso centro. Esse ano passado, o foco foi nos incensos, né? Realmente os incensos são maravilhosos e que estão aqui na nossa loja, então estão tentando vender atacado, e estão realmente muito, muito bons. Incenso tibetano, um incenso mais grosso, não é muito doce, é muito bom. Aí, na nossa área de comunicação, né, a gente tem um site novo, que é um site que demorou um tempão, né? Não sei se todos os sites demoram, mas acredito que sim. Muitas idas e vindas, aí um site que apresenta, né, a programação de uma outra forma, tem filtros, né, que era uma coisa que as pessoas reclamavam um pouco, tem bastante mais conteúdo, né, budista, tem fácil acesso, a gente botou uma forma de como começar, que a gente entra e tem várias formas de você chegar aqui, como sendo voluntário, ou participando de uma cerimônia, ou participando de uma programação de domingo. Aqui eu botei algumas telas só, tem todas as áreas de estudo, né, do nosso centro, estudos budistas, Kuniê, meditação, etc. Então, cada uma tem informação sobre como é. E também, mais no final do ano, a gente fez um projeto, né, que eu falei um pouquinho aqui no início, que a gente chamou Caminhos do CNBT, Centro Nyingma de Budismo Tibetano. E a gente convidou membros aqui da nossa comunidade, do nosso Sangha, para responderem a 3 perguntas, né? Como que você chegou aqui no Nyingma, né? Por que ficou, né? Depois de eu, né, 20, quase 30 anos já, eu acho, por que eu fiquei, persistiu nesse caminho e quais são os benefícios, né, do Dharma, né, na sua vida, né? Então, o resultado ficou muito, muito assim, bacana, muito inspirador. Nós temos um canal no YouTube, a gente fez uma playlist, então você pode assistir. Cada um tem 2 minutos, 3 minutos, mas é muito rico assim, ver que de muitas formas as pessoas foram chegando, né? E os motivos também que elas foram ficando. Eu vou passar um vídeo que a gente editou um vídeo de uns 10 minutinhos, eu vou passar. E eu queria, só antes de passar, só finalizar aqui. Bom, a gente vai ter esse ano muitas atividades também, e a gente vai iniciar um programa dessa yoga tibetana, que a gente vai chamar de Kuniê de Cura, que vai ser um programa que vai ser oferecido nesse semestre. Cursos do Cuidar, que é uma área também aqui no nosso centro, que a gente tem enfatizado nos últimos anos, né, de como, né, a gente pode se cuidar melhor, como pode
porque só a partir do cuidado que nós temos com a gente mesmo é que a gente pode expandir, né? E o Rinpoche lançou um livro, né, que é o Cuidar, e aqui também nós temos esse livro, que foi lançado em 2021 pela nossa editora. Então, são ensinamentos muito, muito preciosos mesmo. E estudos budistas e vários outros atividades e cursos aqui. Então, eu trouxe só aqui alguns que vamos acontecer agora, né? Esse meditação e autocuidado, que vai começar na segunda-feira. Aí tem um retiro de verão, que vai ser no final do mês. Isso tudo vocês encontram no nosso site ou no Instagram, né? Meditação e aquietando o corpo e a mente, terça-feira. Respiração, relaxamento e cura, que é um curso de colher. Vai ter esse workshop que é muito bacana, muito interessante, que é o Lotus do Sonho, que é um capítulo de um livro que chama Expansão da Mente. E o Rinpoche fala como, né, tem algumas práticas para aprofundar um relaxamento, e é muito práticas profundas, intensas, que ajudam, né, a dormir melhor até. E também, quarta-feira, a gente está iniciando uma aula avulsa, que vai ter uma contribuição e que vai começar nessa quarta de manhã, presencial, aqui no nosso centro. Então, aqui eu botei só o nosso Instagram e o nosso site. E agora eu vou passar o vídeo. Ver se eu consigo passar aqui do YouTube, senão eu... Então, vamos lá. Não sei se isso... Bom, Cláudio, você me avisa se está ouvindo o som aí, porque eu não sei se vai sair. Essa professora, ela falava que você entra aqui por dois caminhos, ou por querer, ou porque está sofrendo. Desde a década de 80, do início, que eu já vinha uma busca intensa, muito intensa. Comecei a procurar as respostas para a minha pergunta. Por que eu fiz isso? Eu falei como eu senti de muita atenção, que me indicaram da rua. Boa, com o meu marido. Liga que ela é terapeuta. Terapeuta. Foi o astrólogo. O livro que eu encontrei, uma amiga. Uma aluna da academia, minha. Grande amigo. Eu tinha lido uma entrevista. O enigma que chegou até mim, né? Estou procurando um tempo. Eu ouvi dizer que tinha um negócio, você respirava pelo nariz e pela boca, e que tinha muito efeito. Achava bonito, achava interessante, assim, eu namorava. Eu tinha uma estante do livro de Cartão Tupu, o livro voou da prateleira. Passeando com o show, eu olhei para cima e vi as bandeiras. Aí eu pensei, achei. Quando cheguei, na primeira aula, eu tive a sensação, assim, me emocionou muito. Eu tive aquela sensação de que cheguei. E eu me lembro que quando eu cheguei, eu abri, né, cheguei, a porta se abriu, assim, eu me senti como se eu estivesse chegando em casa.
Mas é uma energia tão poderosa que eu me senti tão tensa, inclusive, não assisti. Foi bem bom. Segura, me senti muito bom. Útil, né? Quando eu sentei e comecei a fazer as práticas de colher, assim, alguma coisa bateu, eu reconheci algo ali, eu reconheci algo assim que eu falei, eu encontrei meu caminho. Eu fiquei muito impressionada. Aquela relação com o corpo, com o espaço, com a respiração, aquilo eu nunca tinha visto daquele jeito, eu nunca tinha me sentido como eu estava me sentindo. E o Cunhê era alguma coisa que me estava sendo apresentada, né? Mas que tinha muito mais coisas envolvidas ali. Encontrei um caminho de autoconhecimento que não tinha em nenhum outro lugar e nenhuma outra coisa que eu tinha feito. Maior, aliás, para a meditação. Acho que nós, sem, sobretudo aqui na nossa casa, sem essa ajuda, seria muito difícil a gente alcançar níveis de relacionamento, de estabelecidos mesmo, sem essa ajuda. Eu participava meio incrédula, vamos dizer assim, que aquilo, sei lá, não ia funcionar. Mas eu fui percebendo mudanças específicas, né? A cada exercício que eu fazia. E aí as pessoas mais próximas começaram a dizer que eu mudei muito no discurso. Eu acho que essa coisa do autoconhecimento ajudou demais nas relações, não só familiares, como relações em geral, né? Se conhecendo, né? Começa a conhecer melhor o outro também. Né? Eu tenho uma relação muito boa com meus filhos, uma relação muito boa com meus netos. E eu era muito diferente, isso era mais próximo. Quando eu me deparava com situações muito estressantes, as ferramentas que eu aprendi aqui me ajudavam muito a lidar com esses problemas, com essas situações. Com esse benefício, a gente vai vendo na vida diária, né? Essa coisa de estar numa situação difícil com ele, por falar, respira, se acalma, o coração palpita, ou mesmo no momento de extrema alegria, expande por meio da respiração, a gente vai criando um ambiente muito favorável, né? Não que a vida tenha ficado mais fácil. Não foi isso que aconteceu. A vida continua do jeito que ela é. Mas a minha relação com o que vem é uma relação de muito menos medo, de muito mais de estar no momento presente e lidar com o que vem, e de muito mais abertura. E é uma coisa, eu acho, que me faz gostar dessa linhagem, né, do nosso professor, é essa coisa do Dharma em ação, né? É essa coisa mesmo do trabalho, vai ser a prática pelo trabalho, e não só a prática pelo... No princípio, eu comecei a trabalhar. Eu comecei controle e também tomando conta da rotina, porque a gente não comprava quase nada, né? A gente fazia. Todo que o trabalho que eu fazia tinha essa coisa meio mágica. Relações com as pessoas dela, diferente. Nada, tudo é espontâneo. Eu fui ficando muito. Eu comecei a perceber que não era só meditar, o trabalho me ajudava muito a relaxar, me ajudava mais importante comigo. Estar aqui, eu acho que tem uma alegria genuína que eu nunca tinha sentido, assim, uma alegria que vem da barriga, um negócio que é inexplicável. Que às vezes você está feliz, você acaba o negócio, você está feliz. Sabe? Não é porque você fez, porque você é bonzinho, né? Você fica traz uma totalidade, eu acho, assim, um caminho para a gente se sentir mais inteiro. Quando você se afasta, é bem bom. Hey, Matt, Margaret, come say hi to Georgia. Tell them I'm watching the beat. Come in here now. É muito.
a confiança de que esse é o caminho. É uma caminhada, né? De vida. Essa foi a primeira frase do Buda que me curou, acho que do budismo foi essa, né? De dizer que ele não queria seguidores, ele queria que as pessoas que tinham um caminho. Que foi um caminho que eu encontrei que não tem fim. Nós sempre estamos aprendendo, nós sempre estamos nos beneficiando e beneficiando os outros. Há uma estrutura coerente, gente, estrutura de ensino, uma estrutura de pessoas, uma estrutura que me parecia extremamente coerente. Um lugar seguro de prática. Eu tenho uma apreciação muito grande por esse lugar. Eu costumo dizer que o Enigma salvou da pandemia, assim, os encontros que começaram a ser feitos, as cerimônias, aquela corrente de mantras, deu uma segurada na minha cabeça, porque se não fosse isso, eu não sei como é que teria sido, porque me fez voltar completamente para os budismo e aí mergulhar mesmo. E aí eu recebi aquilo que eu estava buscando. Era uma sangha, um mestre qualificado e um conhecimento da. É um bem-estar, assim, um sentido para a vida, né? Você tem uma meta, um objetivo. À medida que você estudar, você vai descobrindo as coisas, você vai percebendo as coisas. Aí você começa a ver o seguinte, que não é tão importante tocar o carro todo ano, você começa a ver que não é tão importante as pessoas acharem que você é bonito sem ser feio. O fundamento da minha vida é o nada, né? É aí que é a minha âncora, é o meu alicerce. Para mim, desde a hora que eu moro, eu vivo a expressão, a relação com os outros. Eu gosto de filosofia, eu gosto das coisas porque assim, saber que quando a gente reza, a gente dedica para todo mundo, e aí os cavalos de vento, que as preces estão para todas as direções. É muito interessante que, com tanto tempo de prática, você começa a ver, poxa, eu podia passar essa experiência que eu tenho, esse conhecimento que eu tenho para outras pessoas. Quando eu estou com os meus alunos, eu sinto assim, que é uma missão de compartilhar esses ensinamentos, e isso me honra muito e eu sinto alegria e também assim, uma gratidão no meu coração. Eu acho assim, que eu me sinto privilegiada de ser aluna de um mestre tibetano, realizado, da linhagem Enigma. Eu não quero outra coisa, eu me sinto, como todos nós, assim, sortudos de poder darmos na nossa vida com essa experiência. É como se realmente, acho que assim, você tem a oportunidade de tocar um potencial maior seu. Então é muita covardia também abrir mão. Assim, você fala, agora que eu vi isso, eu vou embora. Se ele tem benefício, porque ele se explica. Minha vida não é boa mesmo. Desde que eu comecei a fazer, é muito interessante. Bom, vamos finalizar, já está na hora aqui do nosso canto. Só sentar um pouquinho, apreciar esses últimos, sei lá, 40 minutos. Estávamos juntos. E vamos só cantar 3 vezes o Om Ahum, finalizando e espalhando qualquer benefício que tenha surgido desse nosso encontro aqui, que possa beneficiar todos os seres. Oh